A partir de agora, para o mundo inteiro, do comando da TV Meio, a emissora que mais cresce no país, a edição semanal 40 do Pode Cá Liberados, comigo e com Leila do Vôlei, um dos maiores jornalistas políticos do Brasil, é o nosso entrevistado neste fim de semana de eleições municipais em todo o Brasil e suas histórias lindíssimas. A seguir. Vai levando para a jogada na grande área, foi para a linha de fundo. Boa jogada, o jogo segue. Empurra na área, afasta a Ferrugem. E o jogo continua pegado, travado no meio de campo. A bola jogada, pega na rede, mas evita mesmo assim o ponto. Lucas Tilde fecha a partida espetacular, Lucas. Com a Superbet todo mundo pode ser super. Abra sua conta e ganhe super bônus. Superbet, seja super. Podemos entrar aí, nas suas casas? Se vocês permitem, agradecidíssimo. O coração é sincero, aberto para o desejo semanal de Deus e saúde, alegrias e vitórias em suas vidas de seus familiares e amigos neste 2024. Final de semana, eleições, primeiro turno em todo o Brasil e final de semana de Pode Cá Liberados, um talk show de entrevistas diferente de tudo que você já viu na televisão brasileira, chegando à sua edição número 40. Leila do Vôlei, Leila das quadras do mundo inteiro, para hoje nos dar um encanto novamente de sua companhia, o mesmo que você dá na sua vida pública como senadora do Distrito Federal e, se Deus quiser, a próxima governadora do nosso Distrito Federal. Olha, Noblar. E o convidado hoje é aqui do Distrito Federal, embora tenha nascido no Recife. Que honra. Ricardo Noblar. É uma pressão legítima. Prazer tê-lo conosco aqui. Prazer tê-lo conosco. Obrigado. O prazer é meu de estar com vocês. Bom, mais de 50 anos de jornalismo, trabalhou nos maiores veículos de comunicação do país, em revistas, em jornais, é pioneiro em blog, enfim, e tem uma experiência para a gente começar, Leila, em função deste final de semana com eleições em todo o Brasil, pelo menos saber, com tudo que já passou na vida jornalística de um homem que, não sei se você sabe, era o que o Jô Soares mais gostava de entrevistar. Mas também... O Jô não gostava de entrevistar muito jornalista. Mente. O Noblar, o Jô adorava entrevistar. Isso ele falou para mim no Jardim de Nápoles, a cantina italiana, que era o jornalista que ele mais gostava de entrevistar. O grande Jô Soares. Mas, Noblar, além de eu e o Brasil, principalmente, vocês aí do outro lado, gostariam de saber, para você, 2024, eleições municipais, o nível é o pior de todos que você viu até hoje ou exageramos? Não, talvez a gente exagere um pouco, porque a nossa memória geralmente é muito imediata, quer dizer, a gente vê, se espanta com as coisas e esquece um pouco o que já vivemos ao longo desse tempo todo. Eu não poderia te dizer que vamos dizer, são as piores eleições municipais. Eu me lembro da eleição do Maluf em São Paulo, do Celso Pitta, mas nesse meio tempo teve a eleição de Arondina, teve a eleição de outros, Bruno Covas, enfim, a única coisa que eu acho que sei era o doutor Ulisses Guimarães, o condestável na Nova República, o homem que a um certo momento era o líder da oposição ao regime militar e era presidente da Câmara ao mesmo tempo, presidente do MDB, presidente da Assembleia Nacional Constituinte depois. Com essa experiência toda, eu ouvi dele mais de uma vez, quando eu me queixava, dizia, doutor Ulisses, por exemplo, esse congresso é muito ruim. E ele respondia com uma frase clássica. Ele dizia, olha, é porque você ainda não viu o próximo. Eu tenho mais segurança de dizer, não só por repetir o doutor Ulisses, que era um sábio, mas também por ter testemunhado,
que sem dúvida nenhuma a gente tem uma perda de qualidade muito acentuada no Congresso Nacional como um todo, Câmara, Senado, etc. e tal. Não tenho a mesma segurança de dizer que, em termos de prefeituras e de tudo, aconteça a mesma coisa. Esse país é muito grande, tem muito número de prefeitos. Se você vai se referir aqui só nas capitais, nas não capitais, é uma pena, mas essa avaliação em relação à eleição municipal, acho que fica mais complicada. A não ser que, por tabela, você deduza, vem cá, se o Congresso piorou, por que que as prefeituras ou as câmaras municipais também não pioram? Faz sentido, realmente faz. Mas eu não me arrisco a dizer porque eu não tenho dados. Eu já vou ser mais específica. Com relação ao estado de São Paulo, né? Um monte de coisas. Eu começaria te dizendo talvez o seguinte, a eleição, pelo menos é óbvio isso, está todo mundo vendo, é a eleição nesse momento, até pela importância de São Paulo também, a mais, eu acho que indefinida. Então, não dá para dizer a mais indefinida, porque tem outras muito indefinidas, é o caso de Belo Horizonte e outras capitais mesmo. Mas é a que mais chamou a atenção do país até agora. E é a eleição, vamos dizer, cuja pergunta, essa valeria $1 bilhão. Quem vai ganhar? Quem vai ganhar a eleição? Eu acho que ninguém tem resposta. Quer dizer, salvo os candidatos, porque, quer dizer, com licença de vocês, não vejam nisso nenhuma crítica, mas como a política talvez seja um dos ramos de atividade mais narcisísticos que existem, né? Porque imagina, você quando pede voto, você tem que dizer que você é o melhor, e mais do que isso, você tem que acreditar que você realmente é o melhor para poder pedir voto. Você não pode dizer, olha, vote em mim, ou vote em fulano, ou vote em cicrano. Modéstia não cabe na política. Então, muito bem. Como é que você faz, estando numa reta final de campanha, e os eleitores parecerem tão esguios, tão retraídos como estão, e com um grau de interesse em relação à eleição muito baixo, segundo as pesquisas que têm saído ultimamente. E aí não é só em São Paulo. Agora, sem dúvida nenhuma, a eleição mais emocionante até agora. E sem querer ter pretensão de responder a nenhuma pergunta de $1 bilhão ou menos, eu não tenho a menor ideia de quem vai ganhar essa eleição, como eu acho que ninguém tem. Porque há muita coisa em jogo, há uma retração grande dos eleitores. Você tem vários votos, vários tipos de votos que se reproduzem no final das eleições, em uns lugares mais, em outros menos. Você tem um voto útil, que é aquele que pode largar, por exemplo, tendo ainda São Paulo como referência, que pode de uma hora para outra largar a Tabata Amaral, enfim, e pode migrar para os três que estão aí cabeça com cabeça. O Ricardo Nunes, o Boulos e o Pablo Marçal. Mas também isso pode acontecer, quer dizer, não só com a Datena, com a Tabata. Aí quando você vê, na última semana, que é quando esse voto útil começa a se produzir, você vê lá acontecendo o contrário. Você vê a Tabata escalando mais 4 pontos. Foi a única nessa pesquisa Quest, que saiu na última terça-feira, na última segunda-feira, melhor dizendo, foi a única que cresceu 4 pontos. Quando, pela lógica, se é que há lógica nessas coisas, deveria murchar. Como o Ciro Gomes, a essa época, na eleição de 22, estava murchando. Aconteceu o contrário. E aí? A Tabata continuaria escalando até chegar esse domingo? Você tem em São Paulo mais de 30% do eleitorado, ali eu tinha esse número exato aqui, que na última terça-feira, por exemplo, dizia que não sabia em quem ia votar.
não sabia ou não queria dizer? Isso era o voto do indeciso ou era o voto envergonhado, que é um outro tipo de voto? É aquele que não declara, aquele que acha que o candidato dele socialmente não é muito aceito, não é bem aceito, então ele fica envergonhado de dizer, eu vou votar em fulano, eu vou votar em ciclano, então ele se diz indeciso. E cada vez mais, e vocês sabem disso pela experiência de vida de vocês, cada vez mais o eleitor deixa para decidir em cima da hora. Então põe nessa panela de pressão, ou nesse liquidificador, o seguinte: o voto útil, aquele que pode sair de uma hora para outra porque não quer votar em candidato que vai perder. O voto que o cara anula, a abstenção, o voto que se define em cima da hora. Lembra que antigamente a gente tinha pesquisa, quase todos os institutos faziam pesquisa de boca de urna, que era aquela feita no dia da eleição, com o candidato ouvindo os eleitores que iam e que vinham na votação, que iam votar e que voltavam nela. Há muito tempo que essa pesquisa de boca de urna praticamente sumiu, salvo não existe mais. Não existe mais. Por quê? Porque o eleitor ele é capaz de mudar, e muda com muita frequência, entre acordar de manhã e retornar da votação. Muda no meio do caminho, muda quando vai ao culto e ouve a última palavra do pastor, muda quando começa agora com as redes sociais e as plataformas a consultar os grupos de Zap que ele participa, o grupo de amigos, grupo de familiares. E aí é muito difícil para qualquer pesquisa com uma margem razoável de segurança poder dizer isso ou aquilo, a não ser em lugares onde, vamos dizer, a eleição está decidida com muita antecedência. Ricardo Noblar, eu não posso deixar de esquecer, nesses 50 anos de carreira nacional que completei agora, Leila, entrevistas com jornalistas, raramente você pode perguntar dessa forma para eles, porque normalmente eles saem para um outro canto e não respondem, são sabonetes. Agora, você está indo muito bem. Eu entrevistei Paulo Francis, entrevistei Carlos Heitor Coni, entrevistei João Saldanha e estou entrevistando um jornalista com a história da coragem e do talento de Ricardo Noblar. Eu não posso deixar de fazer essa pergunta. Para você, a figura de Pablo Marçal, ela tem que ser interpretada como um psicopata, um sociopata, ou, na verdade, o que falta a ele é caráter? Eu acho que é tudo isso junto. Falta caráter, é um sociopata, é um psicopata, é uma figura bizarra, não tem valores nenhum, tem supostos valores que ele também é capaz de mudar e de trocar, como quem troca de roupa. É tudo isso. E, no entanto, é o fenômeno da eleição paulista até agora. E, veja, eu não estranharia se ele passasse para o segundo turno. Eu não estranharia nem se ele ganhasse essa eleição em primeiro turno. Pode soar absurdo, mas não é absurdo. Não é absurdo, dada a existência do voto escondido, envergonhado, dada a existência de tudo que a gente viu, principalmente em São Paulo até agora. Eu preferiria não estar exposto, claro. Eu sou de uma época que eu aprendi que opinião não se misturava com informação. Isso. Eu acho que o Cajuru também. Mas só que com o surgimento da internet, plataformas sociais, plataformas digitais, tudo isso que a gente vive, cada vez mais as pessoas começaram a exigir que você opine, ou, como eles dizem popularmente, desça do muro, diga o que você pensa. E se você continua tentando separar realmente informação de opinião, o que é possível fazer,
há várias ocasiões em que eu faço isso. Eu tenho uma notícia, eu dou a notícia. E não opino necessariamente sobre ela. Mas cada vez mais as pessoas querem saber e qual é a sua opinião. Exatamente. E se você não der sua opinião, eles não te escutam, eles não te leem, eles não te procuram. Então, isso é o próprio jornalismo que evoluiu assim. Embora eu não goste dele assim, mas evoluiu assim e eu não posso ignorar isso. Eu me lembro quando eu comecei com esse blog, por exemplo, tem exatamente 20 anos, completado em março passado. Primeiro eu não sabia o que era blog. Eu não quer dizer, sabia, achava que era vamos dizer, eram canais usados por principalmente jovens para trocar ideias ou conversar e etc e tal. Quando eu comecei, por exemplo, nos Estados Unidos, não tinha mais do que uma dezena de blogueiros já ganhando um dinheirinho. Aqui no Brasil não tinha nenhum ganhando um dinheirinho. Aliás, aqui no Brasil não tinha nenhum blog de política com atualização diária. Exatamente. Tinha blogs acadêmicos, etc e tal. Então, eu comecei só notícia. Depois já comecei a misturar notícia, opinião. E acho que é possível as pessoas fazerem essa separação. Bom, esse cara aqui está dando essa notícia, mas ao mesmo tempo ele está opinando. As pessoas não são bobas. Agora, principalmente com a polarização política, com tudo isso que a gente vive, então você teve a construção das bolhas. Então o cara te acompanha porque ele acha que você pensa como ele ou ele pensa como você. Não deveria ser assim. Porque o exercício do diálogo exige transigência, você ser capaz de refletir sobre a ideia que está sendo exposta, sobre uma opinião que lhe está sendo oferecida, refletir a respeito, mudar ou não a sua opinião, enfim, formar a sua opinião como queira, sem precisar de desaforo, de agressão, de violência. Infelizmente, essa não é a realidade. Então, sabe o que é que eu faço para me defender? Eu raramente leio comentários a respeito das coisas que eu faço. Eu no começo... Nós três, então. No começo, eu lia e ficava obcecado. Eu achava que eu tinha que responder, dando uma satisfação, me explicando e tudo. Houve períodos em que eu ia, inclusive, para outros blogs, onde eventualmente tivessem interpretado mal alguma coisa que eu escrevi, ou discordado, eu ia lá e ficava à disposição dos leitores daquele outro blog para discutir, conversar, etc. e tal. Fiz isso inúmeras vezes. E foi um bom exercício, aprendi muito com isso. Mas a partir de um certo momento, não dava mais para fazer isso. Ricardo Noblat, nós vamos para a segunda e penúltima parte deste Pode Cá Liberados para o mundo inteiro. E agradecemos aqui a todos os parceiros e as nossas parceiras e você nas redes sociais comentando à vontade. Porque eu agora queria entrar, Leila, na aula de jornalismo. Quantos jornalistas no mundo inteiro estão nos vendo neste momento e vão nos ver, porque essa entrevista fica no YouTube para o resto da vida. Mas entrando nesse menor intervalo da televisão brasileira, na volta, para a gente ter uma aula de jornalismo, eu vou usar uma frase sua. Mas antes da sua, Leila, eu vou usar uma que é fortíssima, que foi de Milor Fernandes, que certamente está entre os ídolos do Ricardo Noblat. O Milor Fernandes, naquele livro dele, A Bíblia do Caos, o Milor Definitivo, ele tem uma frase que ele falava o seguinte: jornalismo é oposição, o resto é armazém de secos e molhados. Secos e molhados. E aí agora eu vou falar qual é a frase que me marcou do Ricardo Noblat, definindo o que é jornalismo, porque nós voltamos já. Vai levando para jogar.
jogada na grande área, foi pra linha de fundo. Boa jogada, o jogo segue. Empurra na área, afasta a Ferrugem. E o jogo continua pegado, travado no meio de campo. A bola jogada, pega na rede, mas evita mesmo assim o ponto. Lucas Tilde fecha a partida espetacular, Lucas. Com a Superbet, todo mundo pode ser super. Abra sua conta e ganhe super bônus. Superbet, seja super. O que por 20 anos não passou de promessa, hoje é uma realidade no estado que dá certo. Uma saúde de qualidade e mais perto de todos os goianos. Goiás agora tem um atendimento regionalizado que virou exemplo para o Brasil. Aumento no número de consultas, queda nas filas de espera para cirurgias eletivas, 8 novos hospitais, incluindo a recém-inaugurada Unidade de Águas Lindas, 6 policlínicas e aumento recorde no número de transplantes de órgãos e tecidos. E se o presente já é uma realidade, o futuro é mais esperança, com a construção do Cora, o maior hospital público de combate ao câncer. Sabemos que ainda há muito a fazer, mas a verdade é que a saúde em Goiás avançou em 5 anos, o que antes só ficava na promessa. Governo de Goiás, o estado que dá certo e que tem o melhor governo do Brasil. Fala galera, eu sou o professor Felipe Rosal e trago para vocês algumas dicas de um conteúdo importantíssimo, definido como radioatividade. Precisamos lembrar que a radioatividade está relacionada com uma instabilidade de núcleos atômicos e, por consequência disso, esses núcleos emitem algumas partículas e energias para que ele possa adquirir uma estabilidade. Lembre-se das principais partículas, partículas alfa, beta e, em si, a radiação gama, que não é tão particulado como as partículas alfa e beta. Precisamos entender também que existe o que se chama de tempo de meia-vida para um componente radioativo, onde o tempo de meia-vida é o tempo necessário para que metade da quantidade de matéria daquele componente seja consumida. No aniversário Noroeste, a festa é de muita moda e estilo. Descubra looks incríveis que combinam elegância e personalidade, que vão te surpreender. E o melhor, comprando em outubro com o cartão Noroeste, você tem até 90 dias para começar a pagar e ainda concorre mais de R$270 mil em prêmios. Aniversário Noroeste, 30 anos produzindo e vendendo moda. Chegou o período mais quente do ano e com tarifa de energia ainda mais cara. A solução desse problema é com a Andrade Sales. A maior do setor de energia solar tem sempre a melhor qualidade e o melhor preço. Kit de 500 kW, 10.500. 950 kW, 15.900. 1.100 kW, 17.900. E muito mais kits em oferta. Ligue agora para 3085 5880 e peça o seu kit solar. Andrade Sales, a gigante da solar no Piauí e Maranhão. Pode-Cá liberados. Oferecimento Superbet, seja super. Brasileiras e brasileiros, minhas únicas vossas excelências, voltamos para a segunda e penúltima parte deste Pode-Cá Liberados em rede mundial de televisão e excepcionalmente hoje no final de semana das eleições do primeiro turno para prefeitos e vereadores em todo o Brasil. Com a Leila do Vôlei, sempre com este privilégio e também o mesmo, digo, do entrevistado de hoje, um dos maiores jornalistas da história do país, Ricardo Noblat, que vive no Distrito Federal, que escreveu décadas na revista Veja, Isto É, JB, enfim, um dos maiores veículos de comunicação do país. E a gente, no final da primeira parte, para dar um pouco de aula de jornalismo, o Ricardo Noblat, vocês aqui, eu me lembrei do Milor Fernandes e ele, na hora, matou a lembrança da frase: jornalismo é oposição, o resto é armazém de secos e molhados. Já o Noblat, eu me lembrei da frase dele quando ele se referia que a arte de fazer um jornal diário e o que é ser jornalista para ele, para o Ricardo Noblat. E em um artigo, ele escreveu, Leila,
que jornalismo sério é aquele que aflige os satisfeitos e satisfaz os aflitos. Qual que você gosta mais, dessa sua ou a do Milor, Noblar? Qual que eu gosto mais é do Milor, claro. Não, mas a sua... Óbvio que sim. Não, mas fala da sua primeiro, por favor. Não, veja, essa frase ela não é minha. Ela é uma frase que não se sabe direito a quem atribuir e que uma vez, num bilhete que eu tinha mandado para a redação do Correio Brasiliense, na época que eu dirigia a redação do Correio, eu citei essa frase. Depois o doutor Paulo Cabral, presidente do Correio à época, infelizmente já faleceu, o doutor Paulo repetiu essa frase num pronunciamento dele e tudo. Então essa coisa ficou aí circulando. Mas eu acho que é uma frase, não existe frase perfeita, mas vamos dizer quase perfeita em relação ao jornalismo. O jornalismo existe para isso. O nosso patrão é aquele para o qual nós devemos prestar conta, que é o eleitor, o espectador, o ouvinte, etc. e tal. É ele que nos paga o salário. Porque se você não tiver credibilidade, se você não tiver credibilidade, construir credibilidade é uma coisa que demanda um tempo absurdo, mas perdê-la é muito fácil. Demais. Se você não for capaz... E como é que você constrói isso? Se mostrando uma pessoa confiável. Confiável não quer dizer uma pessoa que não erra jamais. Não. Jornalismo é sujeito a muito erro e se faz cada vez numa velocidade maior. E agora, nessa época de redes sociais, então nem se fala. Se fica cobrando tudo no imediato, rapidamente, com todos os defeitos de uma apuração quando ela é rápida demais. Quando as pessoas não aprofundam a cata dos dados, enfim. Mas o nosso compromisso é com aquele que nos lê, nos vê ou nos escuta. É esse o nosso compromisso. E para tal, você precisa muitas vezes afligir os satisfeitos e precisa principalmente satisfazer os aflitos. Os aflitos, exato. Perfeito. Senão, o que é isso? Não é jornalismo, é um negócio como outro qualquer. Eu amava também, Leila, quando o João Saldanha dizia para mim o seguinte: Cajuru, jornalista que não leva processo não é jornalista, é jornaleiro. Eu tenho 183, então eu acho que eu sou jornalista. O Noblar, não sei se ele tem mais de 100. Olha, eu perdi a conta, quer dizer... Mas perdi a conta por conta de, vamos dizer, eu já estou com 56 anos, eu acho, de jornalismo, eu não sei fazer conta, mas eu comecei em 67, fevereiro de 67, e estou aqui até hoje. Só sei que o seguinte, a China, a República Popular da China, não a China, a República Popular da China, nasceu em 1949, completou esta semana 75 anos de idade, rapaz. Quando eu olho assim, eu sou mais velho do que a República Popular da China. Eu fiz 75 anos em agosto, meses antes. Enfim, para alguma coisa a velhice pode servir. Claro. Leila do vôlei. Noblar, só para aproveitar que você falou que o jornalismo ele não é perfeito, você já se arrependeu assim de algum posicionamento, de alguma crítica que você tenha feito? Já, claro que sim. Eu acho muito engraçado quando eu leio as pessoas dizendo: não, se eu vivesse novamente eu repetiria tudo. Eu não. Ou a gente aprende com erros que cometeu, e não é possível que a gente não cometa erros. Aliás, tem uma outra frase sobre jornalismo, que me atribui, mas também não é minha, que é o seguinte: médico pensa que é Deus. O jornalista tem certeza. Tem certeza. Então, veja, nós somos arrogantes. Nós somos arrogantes em excesso, nós somos donos da verdade e nos comportamos como tal. Então, admitir erro, mas como, não sei o quê, fica com desculpa, nós erramos.
E ou nós admitimos, ou o leitor nos abandona. Além de ser uma coisa honesta a fazer. Entendeu? Então, se eu voltasse a viver, claro que eu ia remendar um monte de coisas, seja como jornalista ou mesmo como cidadão, pessoa. Eu cometi de errado, o que eu acho que cometi de errado. Agora, uma coisa que você só tem orgulho é, primeiro, de ser casado com uma jornalista, ter um filho jornalista, que é o Guga, e eu trabalho com ele, ele também pertence ao nosso grupo Meio, é um craque do jornalismo da TV Meio hoje para o mundo inteiro. E aproveitando, qual a diferença da sua esposa jornalista para o seu filho jornalista na sua visão? Rapaz, nunca ninguém me perguntou isso, portanto eu nunca pensei a respeito disso. Eu acho eles, principalmente o Guga e a Rebeca, nós temos 3 filhos, André, o mais velho, o Guga do meio e a Sofia. Sofia é professora, André e Guga fizeram jornalismo. O André tem uma revista de cultura, enfim, faz um monte de coisas paralelas a isso. Tem banda de música também, tem grupo de rock, aquelas coisas. O Guga não, o Guga enveredou realmente mais por isso aí. Eu me vejo muito em Guga quando eu era bem mais jovem, entendeu? Mais impetuoso, mais disposto à briga. Não que eu não goste de uma briga hoje, eu tenha deixado de gostar, não é isso. Entendeu? Mas eu acho que... mas eu acho que a velhice, quando nada, serve para você repensar algumas coisas. E aí eu me lembro se a frase era do Carlos Lacerda ou não, ele dizia, quem tem ideia fixa é doido. É louco. Lacerda. Não é? E as ideias, elas batem uma com as outras, colidem, se acoplam, e assim você vai construindo o teu pensamento. E é razoável que ele mude ao longo do tempo. Nas coisas principais eu acho que não, mas nas coisas mais secundárias sim. Por exemplo, quer uma autocrítica aqui? Eu acho que na época que eu trabalhei no Jornal do Brasil, aqui na sucursal, porque eu comecei no Jornal do Brasil lá no Recife, mas depois fui para outros lugares. Quando eu vim para Brasília em 82, eu vim para chefiar a redação da sucursal do Jornal do Brasil. Era a época ainda do final do governo Figueiredo e depois veio o Sarney, porque o Tancredo morreu. Eu acho hoje, embora do ponto de vista jornalístico tenha feito um sucesso enorme na época, eu carreguei a mão mais em cima do Sarney, talvez do que ele merecesse, entendeu? Eu acho que eu bati com vamos dizer, até com uma certa ponta de crueldade, que hoje eu não usaria. Poderia até bater novamente, claro, mas talvez com mais moderação, porque você fica focado ali nas coisas imediatas que estão acontecendo e tem dificuldade de se distanciar para olhar a uma certa distância, que só o tempo te proporciona isso. O Sarney o governo dele cometeu muitos erros, bom, mas qual é o governo que não comete erros? E no essencial, ele foi muito bem sucedido e foi muito firme. E eu acho que exitoso, que foi ajudar a consolidar a democracia desse país. Exato. E só no próximo ano é que vai completar 40 anos. Aqui a gente sempre viveu de interregne nos democratas. Períodos longos de regime autoritário e de vez em quando uma democraciazinha ali. Nós estamos numa democracia há 40 anos. Parece pouco, mas não é pouco, principalmente na história desse país. É muito tempo, porque nós nunca tivemos um período tão longo de democracia. E o doutor José Sarney, quer se goste, quer não se goste, foi um grande responsável por isso. Não tem toda a razão. Mas jogou um papel muito, eu diria, o papel talvez mais decisivo na consolidação dessa democracia. Tiro o chapéu para ele.
Concordo plenamente contigo, e Leila e eu ficamos encantados na entrevista e o pós-entrevista com ele, não, Leila? Um homem muito culto, nos recebeu tão bem, lúcido, né? Apesar de 94 anos. 94 anos, contando suas histórias, mais de 120 livros. Né, e as frases dele. Mas Leila, essa coisa do lúcido, só me lembra uma história que eu ouvi um dia desse, do Zé Múcio, ministro da Defesa, Zé Múcio, que tem o mesmo defeito, somos pernambucanos, então tem essa máfia que de vez em quando se reúne para contar história, e ele é um dos melhores contadores de história que eu conheci. Se vocês ainda não entrevistaram ele, entrevistem. Vamos. Você não só tem coisas muito interessantes para discutir, como puxem pelo lado do contador de história deles, que vão ter programas intermináveis. Inclusive, mas um dia desse ele me contou. Um dia desse ele me contou que ele encontrou um velho cabo eleitoral dele, antigo cabo eleitoral, e disse: mas fulano, como você tá? Se abraçaram. Ela tantas ele disse: vem cá, e sua sogra, como vai? Aí o cabo eleitoral disse: olha, 96 anos. 96 anos. E ela tá bem? Ela disse: olha, ela tá nítida. Aí o Zé Múcio disse: mas como assim? Não entendi. Não, ela tá nítida. Aí o Zé Múcio entendeu e disse: cara, você não quis dizer ela tá lúcida. Ele disse: mas essa palavra aí é mais complicada. Boa. Completa, Leila. Completíssima, Leila. Não, agora sim, só voltando para os tempos atuais, a gente vive uma era muito crescente de influenciadores digitais, né? Blogueiros, falando sobre política, né? Jornalismo político. Você acha que compromete, impacta na informação? Assim, porque eu acho que agora todo mundo resolveu falar de política, todo mundo entende sobre política, mas eu estou falando da essência, do jornalismo político mesmo. E eles já estão se titulando os donos da verdade, profundos conhecedores disso. O que você acha dessa crescente influência? Veja, mas isso é decorrência do surgimento da internet e de tudo, todo mundo ganhou voz, o que foi muito bom. A princípio era muito bom. A democracia será instalada via internet. A democracia é global. Todo mundo tem direito à voz, tudo bem, maravilha, etc. e tal. Mas depois criam-se as plataformas digitais, aparecem os algoritmos. São os algoritmos de cada plataforma, são eles que editam hoje jornal, rádio, televisão, e na medida em que ele oferece mais exposição para um assunto para outro, todos os outros veículos, sites, etc. e tal, vão atrás. Antigamente existiam editores, realmente. Não estou dizendo que essa figura do editor nos jornais ou nas revistas, onde seja, tenha desaparecido por completo. Não, mas cada vez é maior o papel dos algoritmos editando as coisas. Eles têm a capacidade de esconder ou de destacar uma notícia. E aí ninguém quer ignorar isso. Então o jornalismo está cada vez mais próximo também do entretenimento. Está virando isso. Vê o espaço que é dedicado a celebridades, os chamados influenciadores. Tudo bem, há espaço para tudo numa sociedade. Celebridades e influenciadores, etc. e tal. Mas não pode... O jornalismo de interesse público não é necessariamente o interesse público. Se você deixar, vamos dizer, como diria Roberto Jefferson, quando se referiu a Zé Disseu no escândalo do Mensalão, ele olhou para Zé Disseu e disse: você desperta em mim os meus instintos mais primitivos. Os instintos mais primitivos das pessoas são correspondidos pelos algoritmos. Os algoritmos hoje estão a serviço desses instintos mais primitivos. Então o jornalismo está se transformando cada vez mais em entretenimento. Isso pode parecer, talvez seja conversa de velho, jornalista velho, mais analógico,
mais analógico do que digital. Não. Mas é assim que eu vejo, enfim. E nós também vemos exatamente assim. Bem, a última parte deste Pode Cá Liberados especialíssimo me faz lembrar de Paulo Francis. O Paulo, quando falava sobre jornalista, né? Ele tinha mania de falar, pelo amor de Deus, não baba ovo, Cajuru. Não elogia ninguém, Cajuru. Jornalista não foi feito para elogiar. O Francis era terrível também, né? Mas agora eu queria entrar para a última parte, numa pergunta que é inevitável, Leila, não fazer para um jornalista da história, da importância do Ricardo Noblat. Qual a diferença entre Jair Bolsonaro e Luiz Inácio Lula da Silva depois do menor intervalo da televisão brasileira? Voltamos para o mundo inteiro já. Vai levando para a jogada na grande área, foi para a linha de fundo. Boa jogada, o jogo segue. Empurra na área, afasta a Ferrugem. E o jogo continua pegado, travado no meio de campo. A bola jogada, pega na rede, mas evita mesmo assim o ponto. Lucas Tilde fecha a partida espetacular, Lucas. Com a Superbet, todo mundo pode ser super. Abra sua conta e ganhe super bônus. Superbet, seja super. Pode Cá Liberados. Oferecimento Superbet, seja super. Senhoras e senhores, nossos únicos patrões, voltamos para a última parte desta edição número 40 do Pode Cá Liberados em rede mundial de televisão, nos canais abertos e fechados de todo o país e também, evidentemente, nas nossas redes sociais. A sua vontade de fazer comentários, de fazer observações, fique sempre rigorosamente com o seu desejo livre de nos criticar e também de nos apresentar sugestões para entrevistas, como o Noblat fez aqui com o José Múcio, que será uma entrevista fantástica, Leila. Ótima sugestão. E ele que tem voz boa, canta MPB muito bem. É uma disputa boa, sabe quem? Disputa boa? Ele, o ministro Valdez, sabia? Não sabia. Ele, ministro Valdez, eles cantam muito bem e só cantam MPB. Agora você vai ter uma surpresa sobre Ricardo Noblat. Vamos lá. Até antes de Bolsonaro e Lula, porque é um assunto que é mais chato. Vem cá, eu queria saber muito a tua paixão. Tive a curiosidade de perguntar para o seu filho, lá em Teresina, quando fomos no lançamento da TV Meio para todo o Brasil, mas ali não dava para conversar, muita gente, e a música que estava tocando me irritava. E eu não conseguia conversar com o Guga Noblat, que eu queria falar com ele do quê? De jazz. Porque o pai dele é apaixonado com jazz, e você sabe que eu também sou. Sim. As minhas duas maiores paixões são Chet Baker, My Funny Valentine, e Nina Simone interpretando Edith Piaf, Nemequitipá. Quais são as suas maiores paixões do jazz, antes de falarmos de Bolsonaro e Lula, porque jazz é muito melhor do que os dois, né? Esses aí que você citou, eu assino embaixo de todos eles. Eu comecei a gostar muito de jazz, de música em geral, mas principalmente de jazz, porque meu pai, que era químico industrial, era professor da Universidade Federal de Pernambuco e tudo, mas na verdade meu pai foi a vida toda, foi pianista. Ele tocava, ele passava os alunos dele que da universidade, se fosse ouvi-lo tocar o piano, estavam todos aprovados. O negócio dele era tocar piano. A única vez que ele veio aqui em Brasília, depois que eu vim morar aqui em Brasília, ele tocou no Piantella, tocou para Fernando Henrique Cardoso, estava lá, que não era apenas um senador. Mas, enfim, eu aprendi a gostar muito com o papai. E ele era apaixonado por toda a música popular americana dos anos 40, 50. Nossa Senhora. E o meu gosto vem daí. Ele é mais variado, claro, porque eu também vivi outras coisas que meu pai não viveu, mas o meu gosto, quer dizer, ele está ancorado principalmente no jazz, na música popular americana, dos anos, eu nasci em 49, dos anos 50, 40, essa coisa toda.
consegui a compreensão da minha mulher, porque quando surgiu o CD, Aqui em Brasília não tinha, só tinha uma loja em São Paulo. Eu ficava pedindo às pessoas que viajavam para o exterior para trazer. Eu consegui, com a cumplicidade do Everardo Maciel, que era secretário da Receita, somos amigos até hoje, também tem o defeito de ser pernambucano. Eu disse, Everardo, me ajuda a convencer Rebeca de que é um grande investimento comprar CD. E aí construí uma biblioteca, sei lá, uma discografia, enfim. Eu tenho perto de 15 mil CDs. Olha, 15 mil CDs. Eu me lembro que o Abreu Sodré era ministro das Relações Exteriores do Sarney. E viajava muito para ser ministro das Relações Exteriores. E sempre eu encomendava ele, olha, saiu o CD tal, não sei o que. Ele trazia, não sei o que. O Fernando Henrique foi o único que eu sempre dizia, para quem eu encomendava, eu dizia, olha, toma aqui os dólares. E o cara dizia, não, você me paga na volta. E nunca cobravam isso. Eu ficava até meio constrangido, mas enfim, pelo CD valia tudo. Mas Fernando Henrique não, isso sobrou. me trouxe o CD, me apresentou a conta. No que ele fez, muito bem. olha, eu vou até entrar então, Leila, se você me permite, né? Colocar o Fernando Henrique. A diferença entre Fernando Henrique, Jair Bolsonaro e Lula, esses três. O vice de Noblar é um prêmio. São diferenças brutais. Primeiro, Lula e Fernando Henrique sempre foram democratas. O doutor Jair Bolsonaro nunca foi. É o filhote do regime militar de 64 e um órfão da ditadura de 64, porque ele não tinha idade, ainda não servia no exército, etc. e tal. Ele entrou nisso depois. Essa é a principal diferença dos dois. Além do que os dois sempre foram mais bem preparados, muito mais bem preparados para fazer política, até para administrar, mesmo quando se elege presidente pela primeira vez, sem nunca ter nem gerenciado um carrinho de pipoca, teve muito mais competência no exercício do governo e no fazer da política, ele, Fernando Henrique, então nem se fala, do que o Bolsonaro. Não tem comparação. A única comparação foram 3 presidentes que foram. Um fracassou, é o seu Jair Bolsonaro. Os outros 2, ao seu modo, se saíram bem. Fernando Henrique no primeiro governo, no segundo já estava mais complicado. Lula no primeiro e no segundo governo. Esse cidadão é o único que se elegeu 3 vezes presidente da República. Fez a sua sucessora e elegeu 2 vezes. Não cometeu erro? Claro que cometeu erros sérios. Todos cometem. Mas, Leila do Vôlei, antes do quadro defina em uma palavra, a última pergunta é sempre sua, né? Principal, voltando aqui para Brasília, uma das campanhas memoráveis que o Correio Brasiliense teve foi sob sua liderança, que foi a questão da conscientização das faixas de pedestre. E aí eu tenho uma curiosidade de saber como é que surgiu, né, e essa iniciativa. E foi uma mobilização incrível. Eu lembro que, né, o Correio entrou muito firme sob seu comando, mas teve também um trabalho junto à sociedade civil, o governo também, à época, eu acho que era o Cristóvão Buarque também. Foi uma mobilização incrível. Quais foram os desafios? Porque, assim, foi uma campanha que emplacou e hoje Brasília é uma referência nesse sentido, né? Até hoje a gente vê ali o pedestre parando ali na faixa e acenando a mão, levantando a mão e, claro, os carros parando. Então, assim, deve-se muito ao seu trabalho ali no Correio Brasiliense. Olha, eu te confesso que é a coisa da qual eu mais me orgulho em 50 e tantos anos de jornalismo. Não é dos artigos que eu escrevi, não é dos acertos, desacertos, não é de nada. É dessa coisa da paz no trânsito, que não foi uma ideia. Foi uma coisa que brotou naturalmente dentro da redação do Correio Brasiliense a partir de um fato importante que teria passado para a história apenas como mais um acidente de trânsito, uma vítima. Se
se a redação não tivesse tido a sensibilidade de, a partir dali, conceber ou começar a pensar numa campanha pela paz no trânsito. Foi um acidente de carro que houve no Lago Norte. Era o filho do então ministro dos Transportes, que era um deputado gaúcho, que eu tento me lembrar do nome agora, mas já esqueço, que vinha dirigir de alta velocidade no Lago Norte. E estava com o pai ao lado. O pai era ministro, Odaci Klein. Gaúcho Odaci Klein. Bem, a notícia nos chega nas redações como, teve um atropelamento, aí se vai descobrir, era o filho do ministro. E depois veio a se descobrir que o ministro estava dentro do carro, embora não dirigisse o carro. Tudo isso fez desse episódio um episódio com muita visibilidade. Não só o Correio Brasileiro, os outros jornais deram, os jornais de fora deram e tudo. Mas só que ia terminar esse episódio como tal, se a gente não tivesse tido a ideia, e eu digo que essa ideia brotou realmente coletivamente. A Ana Júlia, que era uma repórter de cidade do Correio Brasileiro, tem muito peso nessa decisão, porque ela entrou um dia na minha sala e disse: Noblar, eu tenho 2 ou 3 matérias sobre violência no trânsito, mas que já estão na gaveta há muito tempo, não sai, ninguém publica. Eu digo: não, vamos publicar isso de imediato. E aí, quando se publicou 3 matérias seguidas sobre isso, alguém disse: não, vamos criar um selo. Acho que o Ricardo Velo, que era o subeditor de arte do Correio na época, vamos criar um selinho, pai no trânsito. Aí criou-se o selinho. Aí aquilo começou a pegar. Aí se tomou a decisão lá no Correio de que, olha, vamos dar todo dia chamada na primeira página. Pode ser um acidente bobo ou um acidente trágico, mas tem que ter esse selinho pai no trânsito e tudo. Aí depois se arrou no Rio para se convocar uma passeata. Era um jornal convocando uma passeata, não era um jornal, vamos dizer, apoiando uma passeata. E era o jornal. Me lembro que as pessoas, mesmo colegas jornalistas, diziam: vem cá, mas cabe a um jornal fazer um tipo de coisa? Eu digo: se cabe ou não cabe, eu não sei, mas quem vai fazer, vai. Tá uma coisa insuportável também na violência. E outra coisa, a gente está tomando partido do leitor, da sociedade. Faz mal tomar partido da sociedade. É uma coisa unânime que essa reprovação da violência, embora ela continue. Enfim, aí se convoca uma passeata, e aí outros veículos de comunicação, eu me lembro da TV Globo, e eu me lembro do Alexandre Yarsi apoiando isso, chamando para passear. E um belo dia, no domingo, se reúnem quase 30 mil pessoas, se eu não me engano, no Eixão, todas vestidas de branco. O governador estava lá, o Cristóvão Buarque. O Pedro Malan, ministro da Fazenda do governo Fernando Henrique, estava lá. O cardeal de Brasília, que já morreu, cardeal na época, estava lá. E foi, pelo menos o que se escreveu na época, a segunda maior manifestação de rua que aconteceu. A primeira tinha sido, naturalmente, o enterro de Juscelino. E aí as coisas começam, aí a sociedade aderiu. Aí grupos de teatro que inventaram os anjos, que ficavam nos pontos de convergência das ruas e ficavam chamando as pessoas, alertando para a violência. Aí o governo Cristóvão teve a sensibilidade de propor um pacote de medidas na Câmara Legislativa, e a Câmara teve a sensibilidade de votar e aprovar, e aí aconteceu isso aí tudo. É a coisa da qual mais não tem outra que a supere. Maravilha. A Leila foi muito feliz nessa pergunta. Infelizmente, televisão é tempo, gente. E é imperdível, ainda mais com o jornalista Ricardo Noblar, o encerramento do programa com o quadro Defina em uma Palavra. Quem sempre começa é Leila do Vôlei, a completa em tudo. Ricardo, define uma palavra: liberdade de imprensa. Boa pergunta.
Não estava preparado para isso. Perdão. É publicar tudo, é publicar tudo que interessa ao Distrito Público. E não esconder nada. Ricardo Noblar, não vou te perguntar em uma palavra, vou perguntar em um nome. O maior jornalista da história do Brasil, na sua opinião? Aí tem muitos, que isso. Difícil demais, né? Dizer um só? Não, aí tem muitos. Como é que eu vou escolher entre Milton Fernandes, Hélio Gaspar, Nino Castro? Como é que eu vou escolher? Não sei como escolher, sinceramente. É verdade. Leila? Democracia. É a condição sine qua non para você construir um mundo mais justo. Por mais que a construção desse mundo demore. Brilhante resposta. Em uma palavra, Luiz Inácio Lula da Silva. Eu acho que, tem o seu lugar assegurado na história, inquestionavelmente. Poderá até pensar ou tentar se reeleger daqui a 2 anos. Leila? Polarização. Sempre existiu. Agora não com internet, com plataforma digital, com figuras tipo Bolsonaro e Pablo Marçal, só para citar os dois. Você sabe, uma das eleições mais polarizadas da história desse país foi a de 2000 e... Qual foi a que eu acho que 2006, quando o Lula enfrenta o Geraldo Alckmin, o seu vice-presidente. Exatamente. No primeiro turno, mais de 80 e tantos % dos votos, eu achava quase 90%, não sou capaz de ter segurança absoluta disso, mas é uma coisa absurda desse. Os votos depositados no primeiro turno foram só para eles dois. Embora você tivesse vários candidatos a presidente naquela época. Exatamente. Que eleição mais polarizada do que essa? Em uma palavra, apenas reunindo quase 90% dos votos. É verdade, raridade. Agora, aí não tinha redes sociais para agravar a situação. Não tinha ódio, né? Define em uma palavra Jair Bolsonaro, Noblar. O pior presidente da República que o Brasil já teve. Leila? Poder. É fascinante, é até afrodisíaco, como se diz, e é extremamente perigoso. Em uma palavra, jazz. A música que meu pai mais gostava era Stella by Starlight. Em uma palavra, defina Ricardo Noblar. Alguém que se esforça para dar conta do seu ofício e do seu papel na sociedade, por mais que pareça que não seja tão expressivo como muitos acham que é, mas enfim, tento ser uma pessoa pelo menos razoável. Razoável o quê? Pelo amor de Deus. Você está na história do jornalismo brasileiro, indiscutivelmente, Ricardo Noblar. Obrigado por tudo. Nós que somos jornalistas, no caso meu, a Leila, que é uma mulher do esporte hoje, da vida pública, com um destaque especial no meio ambiente, nas suas pautas principais, na educação. Enfim, aula de jornalismo, aula de tantos assuntos aqui. Foi uma entrevista, mais uma vez, que nos dá o privilégio de desejar a vocês um ótimo voto neste 6 de outubro. Deus e saúde a todos e todas. Agradecidíssimo, até o próximo final de semana, mas na quarta-feira, agora às 11h30 da noite, tem a reprise desta entrevista do Pode Cá, liberados para o mundo inteiro. O mundo inteiro acaba de ver, no comando da TV Meio, a emissora que mais cresce no país, mais uma edição semanal do programa Pode Cá Liberados, comigo e com Leila do Vôlei. Na próxima quarta-feira, reprise às 11h30 da noite.